Amém, irmãos? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Boa noite para você que está aqui, para você que está nos visitando. Nós temos um vizinho lá meu que está aqui nos visitando. Prazer ter você aqui com a gente. A você que está nos assistindo, que o Senhor possa estar cada dia mais derramando bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre toda a sua família. Pedir à igreja que se coloque de pé, vamos estar orando, pedindo a orientação do nosso Deus. Ore ao Senhor que Ele possa estar recebendo este culto como forma de gratidão por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Ore ao Senhor agradecendo por esta semana que se passou, por esta semana que se inicia, por mais uma semana que vai, onde nós vamos trabalhar, que o Senhor nos concedeu tudo isso em segurança, pela segurança da nossa família, pela saúde nossa, da nossa família, por aquelas pessoas que ainda estão acometidas do Covid, que o Senhor possa estar os abençoando e que o Senhor possa estar derramando graça sobre as nossas vidas. Amém? Te louvamos, te glorificamos, Pai, porque nós cremos que não há outro Deus senão a Ti, por isso te adoramos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor possa estar recebendo, ó Deus, este culto como forma de gratidão ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus, por tudo de bom que o Senhor tem feito, ó Deus, e tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas, ó Deus, receba como forma de culto, ó Deus, de adoração, de louvores ao Senhor, ó Deus. Visite, ó Deus, a cada um que está impossibilitado de vir congregar na igreja, mas que onde estiver, ó Deus, possa estar te adorando, te exaltando, glorificando o teu nome, ó Deus. Esteja assim, ó Deus, cada dia mais derramando bênçãos sem medida em favor de nós, mesmo nessa pandemia, que nós possamos estar te adorando, te exaltando, independente da nossa situação, o teu nome seja glorificado, ó Deus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Podemos sentar, irmãos? Abram as suas Bíblias no livro de Salmos, Salmos de número 46. Salmos de adoração ao nosso Deus, de número 46. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos adorar o nosso Deus através do ministério de louvor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz, amém? Convido os irmãos a colocarem em pé. Nós vamos estar adorando ao nosso Deus, dizendo: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és rei. E nós estamos aqui diante do nosso Deus para declarar que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém?
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
Senhor, porque Ele é um Deus presente, é um Deus que tem cuidado de cada um de nós e que nós devemos a cada dia confiar nesse Deus.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vamos orar ao nosso Deus mais uma vez, confessando a Ele os nossos pecados, os nossos delitos. Mas hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência de um vídeo que eu assisti essa semana. Eu tenho assistido uns vídeos de Augusto Nicodemos e de Hernando Dias Lopes, no qual ele fala que por que a confissão dos nossos pecados? Jesus ele veio, ele nos purificou, nos justificou. Aí ele citando um exemplo lá, ele foi até fazer uma continha rápida. Ainda que eu pecasse só 3 vezes por dia, que isso já seria quase que perfeito, se eu pecasse só 3 vezes por dia, isso em um ano daria mais ou menos 1.000 e alguma coisa de pecados. Mas se arredondasse para 1.000, eu tenho 43 anos, eu teria 43.000 pecados. Em qual tribunal na terra eu seria absolvido com 43.000 delitos? Eu acho que nem advogado nenhum queria pegar a minha causa, Mas o que Deus fez? Ele, sabendo que eu não teria condição nenhuma de ser absolvido dos meus pecados, ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo e não teve nenhum pecado. E além dele só pagar a minha dívida, só pagar o preço dos meus pecados, ele me justificou e me deu ainda um bônus, que ainda que eu venha a pecar, em Cristo Jesus eu sou perdoado. E nós vamos confessar os nossos pecados. Quero que você abaixe a sua cabeça e não só confesse os seus pecados, não só confessaremos os nossos pecados, como também agradeceremos a Deus, porque Ele enviou Jesus para nos justificar, porque de nós não conseguiríamos sermos absorvidos. Mas Jesus, o justo, Ele que veio e não teve pecado, Ele levou sobre si todas as nossas dores e todos os nossos pecados. Abaixe sua cabeça, ore e agradeça a Deus. Confesse a Ele os seus pecados. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que de nós mesmos nós não teríamos força de sermos absolvidos, ó Deus, porque nós somos miseráveis, somos pecadores, somos falhos. E o Senhor, ó Deus, através da Tua muito infinita graça e misericórdia, sabendo disso, ó Deus, enviou o Teu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, ó Deus, para com Ele, naquela cruz do Calvário, levar os nossos pecados, Deus, levar as nossas dores, os nossos delitos. E, além disso, ó Deus, nos garantir, ó Deus, que em Cristo Jesus nós somos perdoados, nós somos justificados por tão grande amor que o Senhor teve para conosco, em enviar o Teu único Filho por amor de nós, ó Deus. Por isso, nós Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, pela justificação dos nossos pecados, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que somos falhos, somos sujeitos a falhas, e que, mesmo, Deus, com isso, o acusador, Deus, ele não terá motivo de nos acusar, porque Jesus Cristo já pagou pelos meus pecados. Por isso eu Te agradeço, Deus. Em nome do Teu Filho Jesus, ouve, Deus, o clamor do Teu povo, a oração de cada um que está sendo feito aqui na igreja, em casa, em qualquer lugar, ó Deus, onde estivermos confessando que Cristo Jesus é o Senhor, é o único Salvador de nossas vidas, é o único que veio, Deus, e não pecou, e nos justificou, ó Deus. Por isso nós somos, ó Deus, perdoados, nós somos purificados através do Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos assistir a uma pregação, Marcos vai colocar no jeito para nós aí, e depois nós vamos voltar a louvar o nosso Deus. Irmãos queridos, o pastor Erival pediu-nos para justificar a sua ausência. Ele até veio ao templo agora à tarde, agora à noite, mas ele está bastante debilitado na sua voz e ele retornou ao seu lar para um período de descanso, e então estamos aqui justificando porque ele não está conosco neste momento. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo agora
na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. E nós faremos a leitura dos versos 26 ao verso 39. Romanos 8, 26 a 39. E após a leitura eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para considerarmos juntos esta passagem. Paulo escreve assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus, ou à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Você pode repetir em voz alta comigo o verso 37, vamos juntos? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Bom, eu quero tratar com vocês hoje sobre o seguinte tema: 10 razões porque nós somos mais do que vencedores. Antes de entrar na exposição do texto, gostaria de contextualizá-lo com vocês. Paulo escreveu esta carta quando saía de Éfeso rumo a Jerusalém para levar uma oferta para os pobres da Judéia. Esta carta, certamente, é o maior tratado teológico que Paulo escreveu. Esta carta alcança o pináculo da teologia cristã. Alguém já disse que Romanos é a cordilheira do Himalaia, de toda a revelação bíblica. E talvez Romanos 8, o texto que lemos, seja o pico do Everest. Paulo lida nesta carta com o plano eterno de Deus da nossa salvação. Ele introduz a carta apresentando a plataforma dele no capítulo 1, versos 16 e 17, mostrando que o evangelho é o poder de Deus. Retrata por que as pessoas precisam desse evangelho, porque tanto os pagãos, quanto os moralistas e os judeus estão na mesma condição de pecadores. Então ele apresenta o evangelho, mostrando que a justificação é pela graça, recebida por fé e não por obras. Ele ilustra a justificação pela fé, mostrando que essa não é uma doutrina nova, mas que o pai da nação de Israel e o pai dos crentes, Abraão, foi justificado pela fé. Ele mostra no capítulo 5 os frutos dessa justificação, quais sejam paz em relação ao passado,
graça em relação ao presente, glória em relação ao futuro. Ele mostra que quando você é justificado, isso desemboca num processo de santificação, no capítulo 6. Ele retrata o conflito espiritual do homem, no capítulo 7. E aqui no capítulo 8, ele mostra a nossa segurança, a nossa convicção, a nossa certeza de vida eterna por causa da obra de Cristo. No capítulo 9, ele trata do passado de Israel, como Deus o escolheu. No capítulo 10, ele trata do presente de Israel, seus conflitos e pecados. No capítulo 11, ele trata do futuro de Israel, a restauração plena deste povo da aliança. E na parte prática da carta, capítulos 12 a 16, ele trata dos mais importantes relacionamentos da vida cristã: relacionamento com Deus, relacionamento com você mesmo, relacionamento com seus irmãos, relacionamento com seus inimigos e relacionamento com os irmãos que pensam diferente de você. Então, este é o teor desta carta. Agora, entretanto, quero me deter no texto lido para elencar aqui 10 razões pelas quais nós somos mais do que vencedores. 10 razões pelas quais você pode ter segurança e garantia da sua salvação. Então vamos à primeira razão. Confira comigo o verso 26. Nós somos mais do que vencedores porque o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. É curioso isso. Quando você vai a uma boa livraria, aqui no Brasil, nos aeroportos tem boas livrarias, ou você pode ir num shopping center e tem boas livrarias, você vai perceber que a maioria da literatura que você vai encontrar é literatura de autoajuda. E elas vão dizer que você é forte, que você tem a força, que você é capaz, que você é um gigante, que há poder nas suas palavras. Esta literatura vai tentar colocar você lá num pedestal. Quando você abre a Bíblia, você nota que a Bíblia diz exatamente o contrário disso. Que você e eu somos fracos. Aliás, a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Temos muitas fraquezas, físicas, emocionais, morais e espirituais. Se deixados à nossa própria sorte, nós sucumbiremos. Você não é vencedor porque você é forte. Você é vencedor porque, apesar de ser fraco, o Espírito Santo assiste você nas suas fraquezas. Talvez você pergunte, mas por que eu sou fraco? Eu e você somos fracos porque nós nem sabemos orar como convém. É por isso que, então, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de assistência. Nós precisamos que o Espírito Santo nos tome, nos carregue e nos conduza. Segundo lugar, sabe por que você e eu somos mais que vencedores? Porque além do Espírito Santo nos assistir em nossa fraqueza, ou em nossas fraquezas, Ele intercede por nós, está aí no versículo 26 ainda. E de que maneira o Espírito Santo intercede por nós? Vale destacar isso, que você é tão precioso para Deus, que dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, você tem 2 intercessores. Você tem o intercessor legal, forense, jurídico, que é o seu advogado, o justo, que é o seu grande sumo sacerdote, que está à destra de Deus intercedendo por você. É por isso que nenhuma condenação pode vir sobre a sua vida, porque Ele é o seu advogado. Ele intercede por você. Mas agora Paulo está dizendo que você tem um outro intercessor na Trindade, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Se o Filho intercede por você à destra de Deus, o Espírito Santo intercede por você, em você, ao Deus que está sobre você. De que maneira? Primeiro, de forma intensa, Ele intercede por você sobremaneira. Segundo, de forma agônica, com gemidos inexprimíveis. Terceiro, com eficácia plena, porque o verso 27 diz que a segunda vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Imagine você sendo assistido pelo Espírito Santo e tendo agora o Espírito Santo dentro de você, intercedendo por você, dessas 3 maneiras:
intensamente, agonicamente e eficazmente. Então você é mais do que vencedor. Terceiro lugar, você é mais do que vencedor porque Deus trabalha por nós. Confira comigo os versos 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ele vai dizer no verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Preste bem atenção nisso. Isso não é um sentimento emocional que ronda o seu coração de vez em quando. Esta é uma certeza categórica, insofismável. É de uma exatidão matemática. A palavra sabemos aqui vem de um termo da matemática. Não é a linguagem da conjectura hipotética, é a linguagem da certeza experimental. Nós sabemos. Sabemos o quê? Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não algumas, não a maioria, não as mais agradáveis, não as mais prazerosas, mas todas as coisas. Mas as coisas não trabalham por nós mecanicamente, como se as coisas, os acontecimentos pudessem agir independentemente. Não. O que o texto está nos dizendo é que Deus pega as circunstâncias da sua vida, algumas boas, outras ruins, algumas alegres, outras tristes, algumas boas demais, outras difíceis demais, algumas de sucesso e vitória, outras de aparente fracasso e derrota, umas de saúde plena, outras de enfermidade humilhante. E Deus vai tecendo isso como um tapeceiro divino, e Deus vai entrelaçando essas coisas, e tudo isso Ele vai trabalhando para o seu bem. A Bíblia diz que não há Deus como nós que trabalha para aqueles que nele o esperam. Ele cavalga nas alturas para a sua ajuda. A sua vida não está solta ao léu, não. A sua vida não é jogada de um lado para o outro ao sabor dos vendavais, não. A sua vida está nas mãos de Deus e Ele está trabalhando os acontecimentos, como que burilando a sua vida, cinzelando a sua vida, transformando você de glória em glória, para você ser uma pessoa parecida com Jesus, porque é isso que diz o verso 29, Ele predestinou você para você ser parecido com Jesus. Em outras palavras, Deus não quer apenas levar você para a glória, Deus quer transformar você à imagem do Rei da Glória. Ele está trabalhando em você. Você pode não estar entendendo isso, você pode não estar vendo isto, você pode não estar sentindo isto, e eu quero dizer para você que Deus nem sempre promete para você e para a minha explicação. O que Deus promete é que Ele está trabalhando por nós, transformando-nos à imagem do Senhor Jesus Cristo. Então não fique impaciente com Deus, não, Ele está trabalhando. Tem hora que você está dirigindo o seu carro na rua e você percebe que o trânsito está ruim, a rua está meio interditada, e aí você vê uma placa que alivia um pouco o seu coração. Calma, nós estamos trabalhando para melhorar a situação. Então tem hora que você fica gemendo, falou, Deus, eu não estou entendendo, está doendo. Aí Deus, calma filho, eu estou trabalhando para melhorar a situação. Eu estou trabalhando para transformar você à imagem do Rei da Glória. Eu estou tirando as quinas, estou tirando as arestas, eu estou burilhando você, moldando você, equipando você, aperfeiçoando você, para que você brilhe como o meu filho brilha. Deus às vezes nos toma como um ourives, pega o metal e joga no fogo, não para destruir o metal, mas para que as escórias sejam destruídas, para que o metal se torne mais belo, mais nobre, mais rico, mais precioso. Os estudiosos e especialistas da área dizem que o ourives sabia que o ouro estava na hora de ser tirado do fogo, quando ele olhava e via o seu rosto refletido no metal, aí está pronto. Quando você puder refletir a beleza de Cristo, então Deus está satisfeito com a sua obra. Ele está trabalhando. Mas mais, veja comigo, em quarto lugar, você é mais do que vencedor, porque Deus, o que Deus planejou para a sua vida vai acontecer. Olha comigo, por favor, o verso 30.
Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Note você que de ponta a ponta a sua vida está planejada. Quando você não existia, antes da fundação do mundo, Deus já conhecia você. Deus já tinha colocado o coração dele em você. Ele conheceu você, a palavra é essa. Ele amou você de antemão. Ele predestinou você. Em outras palavras, não foi você quem escolheu a Deus, foi Deus quem escolheu você. Não foi você quem começou a amar a Deus, foi Deus quem amou você primeiro. Depois é que você passou a amá-lo. Ele pôs o coração dele em você. Escolheu você, não porque você era uma pessoa boa, você nem existia. A causa do amor de Deus por você não está em você, está nele mesmo. Mas esse Deus que predestinou você é o mesmo Deus que chamou você, e chamou com um chamado irresistível. Sabe por quê? Porque no momento que Ele chama, é Ele quem opera tanto querer quanto realizar. É no momento que Ele chama que Ele tira o tampão dos seus ouvidos, a venda dos seus olhos, e vai lá dentro de você e tira o seu coração de pedra, e Ele dá um coração de carne. É por isso que Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu dou a elas a vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. E Ele diz que aqueles a quem Ele predestina e chama, Ele justifica. Em outras palavras, aquilo que você não pode fazer, salvar a você mesmo, porque você peca e eu também, por palavras, por obras, por omissão, por pensamentos. E lá no céu só pode entrar gente perfeita, e eu não sou perfeito e você também não é. Então Deus providenciou uma maneira gloriosa para Deus ser justo e o justificador do que crê. Ele mandou ao mundo seu Filho como seu fiador, como seu representante, como seu substituto. E quando o seu Filho foi para a cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi feito pecado por nós, Ele foi feito maldição por nós, Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, e quando Ele estava lá na cruz, o sol apagou o rosto dele, o Pai virou o rosto dele e o desamparou naquela cruz, porque naquele momento toda a feiura do nosso pecado estava sobre Ele, e quando Ele estava lá naquela cruz, carregando sobre o seu corpo o nosso pecado, a lei exigiu a morte dele, a justiça vindicou a morte dele, e Ele morreu pelos nossos pecados, pagou a nossa dívida, e deu um brado naquela cruz: aquele que crê em mim não deve mais nada. Ele diz: tetelestai, está consumado, está pago, a sua dívida está paga, louvado seja Deus. Então Deus declara lá no tribunal dele: aquele que crê no meu Filho não deve mais nada, já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, estão quites com a lei de Deus, estão quites com a justiça de Deus. É por isso que Paulo diz assim: e aos que Deus justificou, esse Deus também glorificou, embora a glorificação se dará no futuro, quando Jesus voltar. Na mente e nos decretos de Deus já é um fato consumado, por isso o verbo está no pretérito perfeito, consumado, é um fato real, na mente de Deus já está resolvido isso. Não é possível que você que creu no Senhor Jesus Cristo pereça eternamente, não é possível. Nos decretos de Deus isso já está lavrado, consumado e definido. O que Deus planejou na sua vida e para a sua vida vai acontecer. Quinto lugar, por que você e eu somos mais do que vencedores? Porque Deus é o nosso defensor. Olha comigo o verso 31. Ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha bem a pergunta. Ele não pergunta quem é contra nós. Se ele perguntasse isso, os demônios se levantariam, o mundo se levantaria, a nossa própria natureza adâmica, pecaminosa, se levantaria. A pergunta não é essa. Se Deus é por nós, quem ousará se levantar para nos destruir? Quem lutará contra o poderoso, todo-poderoso Deus e prevalecerá? Quem enfrentará o nosso defensor? Quem derrotará o Deus vivo?
Se Deus está a seu favor, você e Deus são maioria absoluta. Não é possível que nenhum inimigo se levante e prevaleça sobre aqueles para os quais e com os quais Deus está para defendê-los. Deus é o seu defensor. Ele está do seu lado. Ele trabalha por você. Ele é o seu escudo, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu refúgio, Ele é o seu defensor, Ele é o seu protetor. Não é possível que nenhum poder, nem neste mundo, nem no vindouro, possa triunfar sobre Deus e arrancar você das mãos de Deus, porque Ele é o seu defensor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sexto lugar, sabe por que você é mais do que vencedor? Porque Deus já lhe deu a maior prova do seu amor. Olha comigo o verso 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: nunca duvide de que Deus ame você. Nunca questione o amor de Deus por você. Nunca queira exigir mais amor de Deus por você, porque Ele já deu a maior prova do seu amor por você. Ele entregou o seu próprio filho para morrer por você. Porque você era bom? Não. Paulo argumenta isso lá em Romanos 5. Talvez, por uma pessoa boa, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Vamos falar no plano humano. Plano humano. Deixa eu fazer uma perguntinha. Quem é pai ou mãe aqui no auditório? Levanta a mão. Pai e mãe. A grande maioria. A gente só sabe o quanto um pai ama um filho, quanto uma mãe ama um filho, depois que a gente tem um filho. Quem de nós, em sã consciência, entregaria o seu filho para morrer por alguém? Ainda que pelo amigo mais íntimo, em sã consciência. Diríamos: não, está fora de cogitação. Eu não posso nem de longe imaginar uma cena dessa. Pois a Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou. Não é que alguém arrancou dos braços de Deus a força e o Filho de Deus foi levado esperneando para morrer, não. O Pai o entregou por amor e o Filho voluntariamente se entregou. Preste bem atenção, Jesus não foi para aquela cruz porque Pilatos foi covarde, ou porque Judas o traiu, ou porque o Sinédrio conspirou, ou porque os soldados foram cruéis com ele. Não, absolutamente não. Ele foi para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele voluntariamente fez. Ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. Você é mais do que vencedor, porque Deus já provou a você o máximo amor, em grau superlativo o seu amor por você. Não há como amar mais. Deus não escreveu em letras de fogo nas nuvens, eu te amo. Deus esculpiu na cruz do seu filho, eu te amo. Sétimo lugar, sabe por que Deus nos fez mais do que vencedores? Porque o Supremo Tribunal Divino, o Supremo Pretório Divino já nos declarou justos. Olha o verso 33 comigo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O que significa isso? Aqui na terra, vamos pensar só no nosso plano humano aqui. Você tem instâncias de poder, não é isso? Instâncias de julgamentos. Então, uma pessoa que é
acusada num tribunal, imagine que ela é considerada inocente, mas aí aquele que acusou apela para a segunda instância, e a pessoa que foi inocentada na primeira instância pode ser condenada na segunda. Mas imagine que ela foi inocentada na segunda instância, e quem acusou apela ainda mais para a terceira instância, ou para a quarta instância. Agora, o que Paulo está dizendo é o seguinte: não tem instância superior a se apelar, uma vez que o Supremo Tribunal Federal do céu já lavrou a sentença, já deu o veredito. Você que está em Cristo já foi justificado. Não há possibilidade de ninguém tentar acusação contra você mais. Não há como reverter o resultado deste julgamento mais. A culpa que devia cair sobre você caiu sobre meu filho. A morte que você deveria morrer, o meu filho morreu por você. Então aqui você está quisto com a lei, está quisto com a justiça, já está tudo definido aqui no tribunal do céu. Você não deve mais nada. Bendito seja Deus. 8º lugar. Por que você é mais do que vencedor? Porque Cristo, nosso substituto, já pagou completamente a nossa dívida. Olha comigo, por favor, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos entender bem isso aqui. O verso 34 é a base legal do que foi dito no verso 33. Quando Deus diz que você está perdoado, justificado, salvo, não quer dizer que Deus passou por cima dos seus pecados, fez vistas grossas ao seu pecado, que Deus te salva de qualquer jeito, não. Absolutamente não. Deus é justo e Ele não inocentará o culpado. A alma que pecar, essa morrerá. É o que está escrito na Bíblia. Mas você pode ter segurança da sua salvação, por quê? Porque você e eu, sendo culpados, não podendo salvar-nos a nós mesmos, Deus providenciou um substituto. E nesse substituto, Deus aplicou os rigores da lei, as reivindicações da justiça. E Ele, Jesus, sofreu em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:3 que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele não morreu como um mártir, ele morreu como um redentor. A morte de Cristo, irmãos, é um termo teológico que às vezes nós não estamos tão acostumados no dia a dia. A morte de Cristo foi uma morte expiatória ou vicária. Em outras palavras, a morte de Jesus foi substitutiva. Ele não morreu para possibilitar a sua salvação, ele morreu no seu lugar, para efetivar a sua salvação. Isso é maravilhoso. Então você é mais do que vencedor, sabe por quê? Porque a sua dívida foi paga. Você não deve mais nada. Aí você pode dizer, pastor, só uma coisa eu não estou entendendo, parece que a conta não está fechando num ponto. Pode ser que você esteja levantando essa dúvida aí no seu coração. Eu não continuo pecador? Eu não peco mais? Não estou pecando todo dia? Que negócio é esse? Como é que fica isso? Então deixa eu explicar rapidinho para você. Antes de você crer em Jesus, a sua posição em relação a Deus era de um réu em relação a um juiz. No momento em que você creu no Senhor Jesus, você passou de uma posição de réu para uma posição de filho, para um pai. Quando um filho erra com um pai, o pai não o deserda por isso, ele nem deixa de ser filho por isso. O que é que pode acontecer? Romper o quê? A comunhão. Mas no momento em que o filho reconhece o seu erro, pede perdão ao pai, o pai o perdoa e restabelece a comunhão. Quando você e eu, crentes no Senhor Jesus Cristo, pecamos, esse pecado não nos condena ao inferno mais. Esse pecado não tira mais a nossa salvação, nós não perdemos a salvação.
nós podemos perder a alegria da salvação. É por isso que João diz assim, lá na primeira carta, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em outras palavras, o justo não perdoa. O justo exerce justiça e aplica a lei. Mas por que Deus é justo para perdoar? Porque quando você que é filho de Deus peca e reconhece o seu pecado e confessa, a palavra confessar aí é homologuel, de onde vem a palavra homologar, eu concordo com Deus que eu pequei, e você chega para Deus e afirma isso, então Deus olha para o sacrifício do seu filho lá na cruz e diz, então por causa do sacrifício do meu filho, eu perdoo, porque o meu filho já levou todos os seus pecados lá na cruz, os pecados do passado, os pecados do presente e os pecados do futuro, isso é justificação. Bendito seja Deus. Nono lugar, por que somos mais do que vencedores? Nós somos mais do que vencedores porque nenhuma situação, por mais adversa, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha comigo os versos 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pois está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos amados, Paulo elenca aqui várias circunstâncias da vida, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, e você pode acrescentar essa lista, é desemprego, é pandemia, é doença, é divórcio, é problema familiar, é crise do governo, é aqui, não importa qual a situação, não tem situação por mais difícil que pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, saiba disso. Você é mais do que vencedor. Mas em 10º lugar, você é mais do que vencedor, porque você tem uma certeza inabalável. Olha comigo os versos 38 e 39. Porque eu estou o quê? Mais ou menos certo? Não. Eu estou o quê? Bem certo. E esta expressão estou bem certo significa que eu estou convicto. Estou seguro, eu tenho uma convicção inabalável. E ele diz então, e nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Preste bem atenção nisso, a sua segurança não está em você. Se estivesse, nós estaremos zigue-zagueando. Seríamos como uma gangorra, um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. Um dia salvo, outro dia perdido. Um dia indo para o céu, outro dia para o inferno. A segurança da nossa salvação está nas mãos do Deus que a planejou, que a executou e que a consumará. É por isso que tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Então, amados, por que trazer uma palavra dessa hoje? É porque tantas vezes a gente, por deixar de apropriar-se deste ensino da Escritura, vive dias angustiantes, com medo, com insegurança, com incerteza. Colocando em xeque o amor de Deus ou duvidando da nossa salvação, mesmo tendo crido no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Aproprie-se desta bênção tão grandiosa que é a segurança da sua vida eterna, segurança da sua salvação. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você está em Cristo, o Espírito Santo habita em você. Se você está em Cristo, você tem o selo do Espírito Santo. Se você está em Cristo, o mesmo Deus que começou essa boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se você está em Cristo, seu nome está escrito no livro da vida.
Se você está em Cristo, você é mais do que vencedor. Amém, irmãos? Nós vimos aí 10 motivos nos quais nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus, nós somos mais que vencedores. Antes do Ministério do Louvor cantar mais um hino, passar alguns avisos, nós ainda continuamos com aquela campanha de todos os dias, 7 horas da noite, a gente orar, viu? Pelos pedidos aí, a nossa família, todo dia, 7 horas, juntamente com a igreja, orar por alguns pedidos, pela família, né, por alguns enfermos, e continuar todos os dias às 7 horas, 19 horas, estaremos em oração. Na terça-feira, o pastor estará de volta, né, o nosso culto de oração à terça-feira, às 7 horas. Na quinta-feira, cada casa uma igreja, cada família uma célula, né, continue aí a reunir com a sua família, ore, converse, leia a Bíblia. O pastor passa o roteiro aí para os irmãos, os líderes, e vamos estar continuando a adorar o nosso Deus. No domingo de manhã, 9 horas da manhã, a escola bíblica dominical, e à noite, às 19 horas, este culto especial. O Ministério do Louvor vai estar louvando a Deus com mais um hino. Tem um aviso da reunião plenária da UPA. Só esqueceu o dia aqui, o local. Vai ser no próximo dia 4, vai dar sexta-feira, às 18 horas. Não esqueça a sua máscara, aqui na igreja, né? Entendeu? A diretoria da UPA aí, na próxima sexta-feira, às 18 horas, e venha todos com as devidas precauções de máscara. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história.
Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar. Agradecendo o que o hino acabou de testificar. Na cruz foi consumado. Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados. Amém? Deus, nós te glorificamos, ó Pai, te adoramos, crendo que o Senhor recebeu estes louvores como cheiro suave em tuas narinas, que o Senhor recebeu este culto como forma de gratidão, ó Deus, ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, continue a nos abençoar, continue a derramar bênçãos sobre as nossas vidas, continue, ó Deus, a observar, ó Deus, a olhar a cada um, ó Deus, que ainda está sendo acometido por esse terrível vírus, que o Senhor possa estar os curando, os abençoando, os livrando de todo mal. Quanto à tua igreja, ó Deus, continue a despertar, que em qualquer situação, ó Deus, o Senhor já venceu, e que nós possamos estar glorificando o Senhor, ó Deus, na igreja, nos nossos lares, e que possamos estar cada dia mais dando testemunho, anunciando que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou por nós, por remissão dos nossos pecados. Nos leve para os nossos lares em paz, nos proteja e nos guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder.